Bom, amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no canal do Gigante Vasco. E não poderia ser melhor vir aqui para falar com vocês sobre Vasco da Gama, que se não está sendo nesse momento. Uma segunda-feira especial, uma segunda-feira diferente de como vem sendo as segundas para o torcedor vascaíno. Ou, aliás, como vinham sendo, porque a partir, meu amigo, de 3, 4 semaninhas pra cá, o vascaíno não sabe mais o que é perder. O vascaíno não sabe mais o que é deixar de ganhar. O vascaíno se acostumou com as vitórias, ou melhor dizendo, o vascaíno se reencontrou com a sua história. O vascaíno olha hoje para dentro de campo e vê o Vasco da Gama. Algo que não acontece faz tempo, amigo. Então, mais do que nunca, é uma segunda-feira sim, para sair de casa com a sua camisa do Vasco, causar inveja nos rivais e ter orgulho de ser cruzmaltino, porque o seu, o meu, o nosso Vasco hoje é o melhor time do Brasil. E não é loucura nenhuma falar isso. Eu vou trazer muita coisa aqui para você, muitas informações importantes, muitos dados importantes que mostram isso. Falar sobre Campeonato Brasileiro, o retorno do Brasileirão, que o Vasco é o líder, inclusive. Falar sobre o GB, uma história fantástica. Ontem, ele que foi o autor do terceiro gol do nosso Vascão e quase, foi vendido aí à Turquia. Eu vou trazer informações importantes sobre esse cria para você e muito mais nesse vídeo que chega bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de segunda-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, Acorda Vascão, sempre 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, aquele nosso terceiro e último vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer do canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, amigo, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão, porque ontem, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 18h30, para mais de 6.200 torcedores, o Vasco da Gama não venceu. O Vasco goleou o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-0. Gols marcados por Verratti aos 27 minutos da primeira etapa e aos 24 minutos da segunda etapa. E GB fechando o caixão do Bragantino aos 44 minutos do segundo tempo. Um jogo em que foi um Vasco taticamente perfeito, sem erro. Saiu quando tinha que sair, tinha posse quando tinha que ter a posse, atacava quando tinha que atacar, defendia quando tinha que defender. Um Vasco que acertou em todos os momentos do jogo. Um Vasco que saiu para atacar quando era o momento certo e cravou. Um Pablo Verratti que voltou a marcar. Um Andrés Gomes que brilhou dando assistência para o terceiro gol do Vasco da Gama do GB. Um Vasco que está diferente. Um Vasco que está se mostrando a cada dia que passa com uma luz, assim, um espírito de equipe, uma aura diferente. E ontem, o técnico que esteve na beirada de campo, sendo responsável pelo cruzmaltino, o auxiliar Evandro Fornari, deu a sua entrevista coletiva no lugar de Fernando Diniz, falando um pouquinho sobre o que ele achou do desempenho do nosso Vascão. Então, se liga aí só nas palavras de Evandro Fornari falando sobre a partida do nosso cruzmaltino. Boa noite para todos. Quero agradecer a presença do nosso torcedor, mesmo
o jogo sendo fora do Rio, é uma torcida que sempre tem nos apoiado e nós, comissão, como os atletas, a gente sente muito esse calor da torcida. Então, agradecer o apoio deles. Agradecer também os atletas, né, dar os parabéns pela entrega. Não foi um jogo fácil. Também a nossa comissão, todos que trabalham e que hoje estiveram aqui trabalhando nesse jogo. E falar um pouquinho do jogo. Nós sabíamos que jogar aqui seria um jogo difícil pelo momento que a Red Bull Bragantino está passando. Alguns momentos a gente soube sofrer, né? É importante ressaltar que faz 3 jogos que a gente não toma gol, né? E é uma das coisas que o Diniz vem trabalhando muito durante a semana, né? A nossa parte defensiva, a gente defender bem, tanto no bloco alto, médio, baixo, porque condições de fazer o gol a gente tem, né? Desequilíbrio individualmente, como foi o 3º gol nosso, né? De uma jogada do Andrés. Então, isso também é um ponto positivo, né? A gente, primeiro tempo, em alguns momentos, a gente não conseguiu, ou um pouco atrasado para a gente pressionar, sofremos um pouquinho, mas o bom é que a gente sempre estava corrigindo, né? E a gente foi efetivo, as oportunidades que nós tivemos, se não me engano, foram 7 finalizações, a gente teve 5 no gol, né? E a gente conseguiu fazer 3 gols, então a gente acabou talvez não sendo um dos melhores jogos nossos tecnicamente, mas também a gente foi efetivo nas finalizações. Bom, amigo vascaíno, você acabou de ver as falas do técnico do nosso Vascão, que esteve ontem representando o técnico Fernando Diniz, né? Mas agora eu venho trazer um recado importantíssimo para você antes de continuar esse Acorda Vascão. O clima no nosso Cruz Maltino tá melhor do que nunca. É a melhor fase do Vasco nos últimos 13 anos. É a melhor fase do vascaíno nos últimos anos. A bola tá entrando, o vascaíno tá feliz, o vascaíno tá radiante. E o que eu vou trazer para você, amigo vascaíno, nesse momento vai deixar a sua semana ainda melhor. Se você frequenta aqui o canal do Gigante Vasco diariamente, com toda certeza lembra do método do Renda Extra, que eu comento aqui praticamente todo dia, né? E eu tive uma novidade recente que o pessoal me passou sobre uma atualização do sistema, cara. Um dos inscritos, inclusive, aqui do canal do Gigante Vasco, que utiliza esse método, ele me mandou um áudio dizendo que testou exatamente essa nova versão atualizada. E o primeiro Pix dele, amigo vascaíno, caiu num período de exatamente 3 dias. Eu fiquei ainda mais, assim, animado com aquilo que ele me passou e feliz, acima de tudo, por saber que tem inscrito no canal do Gigante Vasco utilizando esse método e tá dando certo. Então, fui lá conferir, dar uma olhada, achando que era exagero, mas olha, amigo, não era. O passo a passo, ele tá mais simples, ele tá mais rápido e principalmente mais seguro. Continua sendo um jeito honesto de ganhar dinheiro na internet, não é nada de aposta, nenhum tipo de golpe, só com o celular e alguns minutinhos por dia você consegue fazer. E antes que você, amigo vascaíno, pense que é papo furado, né? Eu mesmo, Lucas, vi os resultados e tem gente comum, tem muito inscrito, inclusive aqui do canal do Gigante Vasco, tirando mais que o salário só com isso. Você aí, se liga só nesse áudio que um inscrito me mandou falando sobre essa grande mudança. Trazer exatamente aqui a vocês agora. Passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. E isso feito em 3 semanas. Então, a única intenção aqui é somente agradecer e agradecer. Pô, isso daqui é muito legal, amigo vascaíno. Agora, se para você R$1.000 a mais por semana fariam diferença, presta atenção. O acesso dessa nova versão abriu hoje e o servidor ele já está quase no limite. Então, amigo vascaíno, clica agora no link que está na descrição e também no comentário fixado antes que o vídeo venha a ser tirado do ar. Tá valendo a pena conferir. E depois,
não diz que eu não avisei. Assim como esse inscrito me mandou um áudio nesses últimos dias, eu quero que você também mande falando sobre o método renda extra. Para isso, mude a sua vida com ele. Link na descrição e no comentário fixado. Bom, amigo, então não perca essa oportunidade, né? Vem correndo aqui no link que está na descrição e também no comentário fixado e mude a sua vida. Chegou a hora, né? O Vascão já virou a chave e agora é a sua vez. Show? Vamos então continuar esse Acorda Vascão e falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo hoje com o nosso Cruz Maltino. Olhando para a tabela de classificação, fica nítido. O Vasco é o 8º colocado, 42 pontos conquistados, 11 de distância da zona do rebaixamento. Há quanto tempo o torcedor Cruz Maltino não olha ali para o Z4 e o vê tão longe, né? E se vê a zona longe, vê o G6 muito perto. Hoje o 6º colocado, que é o Botafogo, está aí a apenas 5 pontinhos de diferença, sendo que a possibilidade bem legal de abrir G7 nesse Campeonato Brasileiro, e o Vasco estando ali a 2 pontinhos do Fluminense, o Vasco pode sim garantir uma vaga para a pré-Libertadores do ano que vem. Tem total possibilidade disso acontecer. O Vasco hoje, amigo vascaíno, está nessa posição. Mas, olha, se tivesse feito um primeiro turno um pouquinho melhor do que foi, talvez o Vasco da Gama estaria ainda mais lá em cima. Talvez o Vasco da Gama estaria entre os 3 colocados, inclusive, do Campeonato Brasileiro. O Vasco ele fecha o primeiro turno do Brasileirão na 16ª colocação. O primeiro turno muito ruim. O Vasco foi uma das piores equipes do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos conquistados em 19 partidas. Um aproveitamento de 33%. E consequências desse primeiro turno ruim fazem com que hoje o Vasco da Gama, mesmo diante de tantas vitórias, não esteja mais na parte de cima da tabela. Porque se o primeiro turno do Vasco foi desse jeito, 16º colocado, com 19 pontos conquistados, o retorno do Vasco da Gama é algo completamente surreal. O Vasco hoje ele lidera o retorno do Campeonato Brasileiro com 23 pontos conquistados em 11 partidas. Um aproveitamento de 69,7%. O Vasco ele tem o mesmo aproveitamento do Mirassol, mesmos pontos conquistados do Mirassol, mas fica na frente do Clube Paulista por conta do número de gols marcados. O Vasco ele marcou 27 gols nesse retorno, enquanto o Mirassol apenas 19. O Vasco fica à frente de Palmeiras, que tem 22 pontos, à frente de Flamengo, que tem 21 pontos, Fluminense, que tem 20 pontos, e do Cruzeiro, que tem 19 pontos. E o mais importante, todas essas 5 equipes que eu citei, hoje elas estão entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama é uma equipe que hoje se coloca entre os principais do Brasil. O Vasco hoje é o líder do retorno. O Vasco hoje ele só não está mais em cima porque foi um primeiro turno ruim, infelizmente, do nosso Cruz Maltino. Com erros. Fábio Carille, momento do Felipe Maestro, que teve no comando da equipe. Se não fosse assim, hoje o Vasco da Gama estaria vivendo um outro momento. Depois de 28 anos, para você, amigo, ter noção, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, o Vasco vence 6 partidas em um período de 7 jogos. A última vez que isso havia acontecido foi em 1997. Olha a loucura. O Vasco quebra um tabu de 28 anos. Outro tabu que o Vasco quebrou, vencer 4 partidas consecutivas. A última vez que isso aconteceu foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, em julho do ano passado, quando o Vasco venceu 4 jogos também seguidos. Passou um ano. O Vasco disputou o Campeonato Carioca, Sul-Americana contra times fraquíssimos. E pela primeira vez, depois de mais de um ano, o Vasco consegue vencer 4 jogos seguidos. O Vasco da Gama, ele obteve 7 vitórias nos últimos 8 jogos, amigo vascaíno. 7 vitórias nos últimos 8 jogos. São 3 partidas seguidas sem levar gols. Sabe quando foi a última vez que isso aconteceu? No Campeonato Brasileiro de 2012, quando o Vasco lutou pelo título. O Vasco da Gama hoje ele tem um desempenho surreal. E olhando para fatores individuais, fica ainda mais legal. O Vasco hoje tem um volante, que é o Cauã Barros, que ainda não perdeu. Quando o Cauã esteve no time titular do Vasco da Gama, o Vasco não sabe o que é perder.
Olha que insanidade, de fato essa é a palavra. Cão Barros tem 11 jogos pelo Vasco. Durante esse período, são 7 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Com Carlos Cuesta e Robert Renan titulares, 4 vitórias sem sofrer gols. Um sistema defensivo que nitidamente está encaixado. Um Vasco que nitidamente está encaixado. E um torcedor que nitidamente está alegre. Uma nova fase no nosso Vascão. Eu espero que ela dure e dure muito, amigo. O que eu mais quero ver é o Vasco chegando aí no final do Campeonato Brasileiro entre os 6 primeiros colocados. E eu vou te falar, do jeito que tá indo, não acho difícil não. Ainda restam 8 partidas de Brasileirão. 8, 16, 24 pontos a se disputar. O Vasco conquistando todos esses pontos vai a 66. 66 é mais do que pontuação para chegar na Libertadores. E ontem, além, é claro, do destaque de Pablo Verratti, do destaque de Andrés Gomes, de Felipe Coutinho, também tivemos o destaque do GB. O GB, amigo vascaíno, ele tem 2 gols nos últimos 3 jogos que entrou em campo. E o que é mais surreal do que ter 2 gols nos últimos 3 jogos é ter 2 gols em 7 minutos em campo. O GB ele marcou um gol contra o Vitória em São Januário, aquele golzinho no final de cabeça. Ele entrou aos 40 e poucos minutos da segunda etapa. Ele ficou apenas 2 minutos em campo e decidiu aquela partida. O GB ele entrou faltando 1 minuto para acabar a partida contra o Fluminense. E o GB ontem novamente entrou em campo faltando 4 minutos para acabar a partida. E marcou. 7 minutos em campo, 2 gols marcados. E o mais incrível é que esse jogador, de 20 anos de idade, quase foi embora do Vasco por 18 milhões de reais no início do ano. O GB ele viajou para a Turquia. O GB ele tinha tudo certo para ser vendido ao Fenerbahçe por 18 milhões de reais. Só que quando ele estava lá, os médicos do clube turco constataram um comprometimento parcial no ligamento cruzado anterior do joelho direito do GB. O GB não se queixava de dores, atuou normalmente nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, vinha treinando normalmente com o grupo. Só é possível identificar problemas da natureza que os médicos do Fenerbahçe identificaram através de uma ressonância magnética, um tipo de exame que os atletas não são submetidos a todos os dias, a qualquer hora. O desgaste, ele também é importante frisar, não significa que o ligamento vai romper, mas é sim considerado impeditivo para a conclusão de transferência de jogadores, em especial aí no negócio definitivo de aquisição de direitos econômicos, como o Fenerbahçe iria fazer com o GB. E os médicos do Vasco, assim que o GB voltou, bateram na mesa e falaram, não vai ter nada de operação. O GB está tranquilo, não tem problema nenhum. O GB vai treinar normal, vai jogar normal. Não tem nada de errado com o GB. E tá aí. 7 meses atrás, o GB estava desolado, talvez, voltando da Turquia, com as mãos atadas, tendo a sua venda anulada por conta de uma possível lesão. O jogador, que vale aí mais de 60 milhões de reais, iria ser vendido por 18. E hoje brilha no Vasco da Gama com apenas 20 anos nas mãos do técnico Fernando Diniz. Como é bom ser Vasco, amigo. É de fato diferente. Momento único, depois de tanto tempo. Bom, amigo, esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo dessa segunda-feira. Já já, claro, eu vou estar de volta com o nosso Fala Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.